Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista e hoje a gente vai conversar sobre os 50 anos do golpe militar que instaurou a ditadura militar no Brasil. Isso aconteceu no dia 31 de março de 1964 e para conversar com a gente estamos recebendo o professor e sociólogo Fernando Ponte de Souza. Muito obrigado, professor. É uma honra recebê-lo no UFSC Entrevista para falar de um assunto tão importante, tão marcante na nossa história. Eu que agradeço. Eu espero contribuir, primeiro, como um estudioso, um relativo estudioso do assunto, de pesquisas e publicações, como uma geração que participou como estudante, depois como trabalhador, dos tempos mais difíceis da ditadura, mas eu espero trazer para essa juventude não um rancor, trazer a esperança. Um debate, uma reflexão sobre o assunto. Uma reflexão que nos preenche de esperanças com relação ao presente e ao futuro. Professor, então, no começo, quando aconteceu o golpe militar, o senhor tinha 12 anos. 12 anos. É interessante essa pergunta, porque o primeiro contato que eu tive com a ditadura, uma criança de 12 anos, foi no almoço. Eu perguntei para o meu pai, que tinha sido um operário do Seringal, na Amazônia, Pô, o que é isso de golpe dos militares? E, meu filho, o negócio é o seguinte, sociedade pequena do interior, Agora o governador vai ser indicado pelos militares, o presidente será um militar, o prefeito também será indicado pelos militares. Aí aquilo já me deixou muito do lado contrário. Por quê? Porque na pequena cidade do interior, na época que não tinha televisão, os comícios das eleições eram momentos de festas, das disputas entre os diferentes candidatos, e para a meninada da época que acompanhava isso, quando chegava na época das eleições, era isso, era participar dos comícios, era participar das campanhas, brincando entre os colegas as diferenças, Era uma festa para as crianças, aquela politização das eleições. Então, aquilo tudo agora se acabar e os militares carrancudos assumirem o governo, etc., aquilo para uma criança de 12 anos foi terrível, terrível. Um bicho-papão. Nossa, um bicho-papão, foi terrível. E como que estava, a situação econômica, política do Brasil nessa época? O que foi que motivou o golpe militar? Tá, tem vários aspectos. Eu vou tentar misturar um pouco a lembrança pessoal com a reconstituição Perfeito. Histórica que a gente conhece hoje pela literatura, pela documentação, etc. Das minhas lembranças de criança, até um pouco depois de 64, era muito presente, por exemplo, manifestações a favor e resistências contra, que ocorreram em várias cidades, inclusive na minha cidade, e manifestações de greves também. Isso é a lembrança que você tem na época. Não tanto greves em quantidades bem inferiores ao que ocorre hoje, mas aquilo era tomado como um significado ameaçador à ordem social, Ameaçador para uma classe média? Era, talvez, porque uma greve ela sempre prejudica uma pessoa, Então aquilo é muito fácil ser tomado como um ponto negativo e não como um ponto de defesa dos direitos, Tanto é que com o golpe de 64, a partir dos atos institucionais que a junta militar editava, não era o Congresso, um dos atos foi exatamente a proibição de greves, total, E essa proibição de greves combinou-se com uma retirada dos direitos dos trabalhadores da Carta Constitucional e da CLT. Então, era preciso reprimir, não permitir greves, não permitir organização dos sindicatos, intervenção nos sindicatos, mais de 1000 sindicatos sofreram intervenções para que os direitos trabalhistas fossem rebaixados. Portanto, é uma identificação muito clara a quem interessava o golpe, ou seja, a quem interessava acumular mais poderes políticos e econômicos através da ditadura, do autoritarismo e não da democracia, da livre circulação de ideias, etc. Então, a lembrança de infância, ela de alguma forma ela se combina com o que a literatura e a documentação comprova depois. O país vinha em crescimento, tinha uma inflação que era, na média, mais ou menos um pouco superior à de hoje, mas o que fortemente motivou o golpe,
Foi uma combinação de interesses locais, né, brasileiros, com interesses da política norte-americana da época. É preciso lembrar que em 64 se vivia o que é conhecido como a Guerra Fria, a grande polarização entre a União Soviética, que na época existia, e os países capitalistas mais desenvolvidos, com uma disputa imperialista na América Latina muito forte, liderada pelos Estados Unidos. Depois da Revolução Cubana, né, o governo norte-americano disse: outra revolução na América Latina jamais, e, portanto, a sua intervenção direta fomentando o golpe. Hoje, a documentação do Departamento de Estado norte-americano, e nós temos acesso a essa documentação, inclusive aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, comprova isso. Nós temos documentações em textos, telegramas, embaixadores e cônsules dos Estados Unidos no Brasil, para as agências norte-americanas de informação e segurança, para o Departamento de Estado, para o presidente da época, né? E temos até áudios, né, que comprovam essa intervenção. Então, a intervenção norte-americana aqui não é uma imaginação, é um fato. Interessava aos norte-americanos, no clima político da época, né, ter a América Latina como uma colônia, né, dos seus interesses, das suas multinacionais. E depois eu posso dizer por quê. Assim como interessava a determinadas forças empresariais, ou civis e até militares brasileiras, não todas, né, essa articulação e esta cumplicidade com o golpe. Então, o golpe ele tem, de um lado, na balança, né, a forte influência norte-americana e, do outro lado da balança, uma forte aceitação de parte das elites dessa influência norte-americana, né? Esta foi... Mas por que você pode imaginar, um jovem de hoje, mas por que o golpe, né? Se o governo foi eleito democraticamente, tinha um congresso ativo, etc., né? Por quê? Porque o governo da época, do João Goulart, preparou, com base nas manifestações, nas demandas da população, preparou um projeto que era o chamado Projeto das Reformas de Base. Essas reformas de base não tinha nada de revolucionário, ou comunista, ou socialista, mas colocava o Brasil num patamar de democratização econômica, social e política mais avançada. Por exemplo, a reforma agrária. Frise-se, não era revolução agrária, hein? Era desapropriação com pagamento, né, com apoio aos camponeses para que pudessem desenvolver na sua terra a sua própria produção alimentar para si, para as outras famílias, né, coisa que ainda hoje se luta hoje, né? A reforma urbana, porque com a industrialização e o crescimento do país, era necessário resolver o problema habitacional. Então, o projeto de habitação do governo implicava numa reforma urbana, ou seja, áreas litigiosas, urbanas, sem utilização, etc., grandes áreas, elas deveriam ser desapropriadas, compradas pelo Estado para servir para a habitação popular. Reforma educacional, ou seja, a educação para todos. Reforma na saúde, ou seja, que era implantar o que depois da Constituição de 88 veio o SUS. Então, havia um plano de reformas democráticas. O golpe, portanto, foi um golpe contra a democracia, porque destituiu o Congresso para impedir que o Congresso aprovasse essas reformas. E, claro, destituiu o governo que apresentava ao Congresso esse plano de reformas. Se esse plano de reformas tivesse ido adiante, a história não pode ser contada pelo si, né? Mas certamente os problemas de violência urbana que nós temos hoje seriam bem menores. Os problemas de educação e saúde seriam bem menores. Por quê? Porque houve uma interrupção desses 20 anos de investimentos exatamente nesses pontos. Né? Professor, a gente vai fazer um intervalo no Fusca Entrevista, dar uma pausa. E você aí de casa continue com a gente volta rapidinho.